Irmãos, eu quero agradecer ao Bruno e ao irmão Joel que cederam o lugar, porque eu tenho que viajar, né, e eu teria uma participação amanhã. Então eles gentilmente me cederam o lugar. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Nesse livro maravilhoso, irmãos, que eu aprendi a chamar dessa carta de amor de Deus, certamente nós temos lições assim que nós não encerraríamos todas, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção nessa noite dos irmãos para um detalhe. Nós precisamos de fato aprender a permitir que Deus nos ensine tudo o que Ele quer, e para isso existe um desafio que é feito no coração de cada um de nós, que é de fato estar disposto a desafiar tudo que aprendemos, ou, na melhor das hipóteses, nós estarmos com o coração aberto para entender como Deus quer trabalhar conosco. Irmão, o que eu tenho na mão? Uma caneta. Caneta. Que cor é a tampa? Vermelha. Que material, irmão José, eu que diria que é o corpo dela? Tinta. Plástico. De tinta. Plástico. Que tinta vocês diriam que tem nela? Vermelha. Certo? O que queremos falar com isso? O que o irmão disse sobre a cor da tampa da caneta mudou o que ela é? Não. Continuou sendo uma caneta. Mas o irmão acrescentou aqui a cor da tampa. O irmão José Wilke acrescentou o material de que ela é feita. E assim sucessivamente. A isso chamamos luz adicional ou verdade presente. A verdade presente, irmãos, é aquilo que Deus te dá a cada momento. Você, no primeiro lugar, você entende que é uma caneta, depois você entende que é uma tampa vermelha, depois entende que é plástico, daqui a pouco vai entender a composição desse plástico, e nada absolutamente derrubou a ideia primária de que é uma caneta, certo? E nós precisamos estar dispostos a estudar a Bíblia de fato dessa maneira, né? No livro de Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Isso não é, irmãos, um estudo, é uma premissa conceitual, ou seja, é um conceito para estudo da palavra de Deus. Quando nós aprendermos a estudar com um conceito dessa natureza, nós vamos aprender muito mais. Eu lhes asseguro em Cristo Jesus que nós vamos aprender mais quando aprendermos a abrir o nosso coração e de fato estarmos dispostos a receber tudo que Deus tem para revelar ao seu povo. O perigo é nós não permitirmos que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Enquanto permitirmos que a Bíblia seja o nosso intérprete, não há risco. E já vamos dizer por quê. Versículo 34 e 35 de Mateus, do capítulo 13. Tudo isso, disse Jesus por parábolas. E nada lhes falava sem parábolas. Nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus está encerrando o seu ministério. E quando ele está encerrando o seu ministério, ele começa a falar por parábolas. Isso quando ele estava encerrando o seu ministério terrestre. Jesus está encerrando o seu ministério celestial. E ele está falando por parábolas. Ele está falando por profecias. Ele está falando para nós agora e abrindo o nosso coração a coisas que ninguém ainda ouviu ou entendeu. Por quê? Porque à medida que o pecado avança, à medida que o engano avança, Deus está jogando luz em torrentes para o seu povo, para que isso seja de fato uma vacina contra o pecado. A verdade presente, ela não traz coisas novas.
ela traz uma torrente de coisas novas. Para quê? Para que o povo de Deus possa realmente ser escudado pelo engano. E isso pode parecer absurdo. Jesus foi levado para a cruz porque o que ele falava era diferente. Ele não falava o que os pastores da época falavam. Tudo que ele falava era novo, entre aspas. Mas era o evangelho eterno, sempre esteve ali. A diferença é que Jesus sabia aplicar o que estava escrito. Jesus conhecia as Escrituras profundamente. E podem ter certeza, estudava com atenção. E essa é a grande diferença. Nós precisamos aprender a estudar essa carta de amor. Não ler, estudar. Então você lê uma vez, você lê duas, você ora, você lê de novo. E acreditem, Deus vai derramar luz sobre o seu povo de uma maneira como nunca nós em algum momento estivemos dispostos a receber ou em condições de receber. Eu me lembro que uma noite eu estava estudando, eu tinha que apresentar um tema e eu me ajoelhei e comecei a orar. Depois que eu orei, eu me levantei e comecei a ler. E me deu um sono muito forte. Muito forte. Eu parei, me ajoelhei de novo, disse: Pai, eu preciso estar atento, eu preciso estar desperto, eu preciso estudar a Tua Palavra, me ajuda. E eu comecei a ler de novo. E veio o sono de novo. E eu parei de novo. Irmão, foram 9 vezes que eu tive que parar, orar, para que finalmente o inimigo se retirasse e eu pudesse estudar a Palavra de Deus. E eu estudei ali a noite inteira, sem que o inimigo me incomodasse mais. Naquela noite eu entendi algo que para mim era confuso. Lembram quando Jesus disse aos discípulos: nem por 1 hora vocês puderam permanecer comigo? Eu olhava aquilo e dizia: mas Senhor, eles estavam com sono. Quem pode vencer o sono? Aí eu entendi por que Jesus repreendeu. Se eles tivessem orado, o inimigo teria saído. E o inimigo trabalha em várias frentes. Pode ver, depois que você come ao meio-dia, você vai tentar ler, o que acontece? Sono. O cérebro não está oxigenado, e isso é normal. Mas existe um momento em que o inimigo te ataca. Ele sabe o perigo que ele está quando você se debruça sobre a palavra de Deus. E acredite, você pode estudar noites inteiras a palavra de Deus. Inteiras. E Deus vai te mostrar coisas que de outra maneira você não aprenderia. Então, se nós simplesmente tomarmos a palavra de Deus como ela é, lembrem-se, como lês, não é como interpretas, como lês. Deus apenas espera que a gente leia e aceite o que está escrito. Porque se cada um for interpretar a palavra de Deus, cada um de nós vai interpretar de um jeito. Mas se nós aprendermos a ler, dificilmente nós vamos cada um dizer uma coisa aqui. É para ler. Então, o que eu leio e o que cada um pensa, lê em sua Bíblia é tudo isso. Tudo é tudo. Tudo que ele vem apresentando. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada é nada. Nada lhes falava sem parábolas. Existem pérolas ocultas em toda a palavra de Deus, que uma leitura superficial não vai te apresentar. Existem pérolas ainda mais ocultas que serão o resultado de noites e noites de oração e pedir e buscar e bater. O que encerra um pedir? Senhor, me dá. Bater, buscar, é realmente insistir com Deus. O problema não está em Deus. Quando você pede, Deus não vai mudar. Nenhum de nós vai mudar a Deus, porque nele não há sombra de variação. Mas vai mudar o quê? Nós vamos mudar. Quando oramos pedindo algo a Deus, o trabalho de Deus não é mudar. Ele está disposto a dar muita luz para nós. Nós é que não estamos em condições de receber. Por isso Deus precisa mudar o nosso coração, precisa mudar a nossa mente,
de tal maneira que a gente possa receber o que Ele quer nos dar. Ele está ansioso por dar. Desde que lá no Éden, em primeiro lugar, desde lá no Éden, quando foi dito: ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Ouvi a tua voz e me escondi. Essa é a nossa realidade. Só que o diabo não parou aí. Passa o tempo. Moisés, fala tu conosco e te ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Essa é a nossa tristeza. No começo, nosso irmão Adão, lá no princípio, se escondeu porque ouviu a voz. Passa o tempo, fala tu, pastor, conosco e nós vamos te ouvir. Não fale Deus conosco para que não morramos. Quando a realidade é: Pai, fala conosco, Pai. Fala, ensina-nos, Pai. Essa é a nossa realidade. Tem que ser a nossa realidade hoje. Nós precisamos pedir: Pai, fala. O Pai com amor vê que o seu povo primeiro se esconde. Não quer ouvir a sua voz, né? Não quer ver. Ouvi a tua voz e me escondi, não quero ver. Passa um pouco mais de tempo, não quero mais nem ouvir. Então o Pai agora vai fazer o que todo pai que ama seus filhos faria: vou lhes mandar uma carta de amor, porque não suporto ficar longe dos meus filhos, não suporto ficar longe dos meus servos. Mas Ele espera realmente que a gente faça uso dessa carta de amor. Agora, já falamos sobre isso, nunca é demais lembrar. Quem aqui já se apaixonou de fato pela esposa ou esposo? Levante a mão. Quem? Quem já recebeu uma carta dessa pessoa que amou? Levante a mão, mais alto. Quem já recebeu? Eu vou arriscar um palpite. O irmão Bruno recebeu a carta, não sei de quem, e ele leu essa carta, recebeu a carta, leu essa carta uma vez, amassou, jogou no fogo e está tudo certo. Ou não foi? Não foi. O que foi, irmão Bruno? E daqui a pouco? E daqui a pouco? É assim ou não é? Mas espera aí, qual é a diferença? Carta de amor, porque eu amo a pessoa que me enviou. Agora, eu recebi uma carta, da minha esposa. Até hoje eu tenho. Eu escrevi uma carta uma vez para minha esposa, eu devo ter levado por baixo umas 10 horas. Meu Deus. E marquei, e risquei, e anotei, e florzinha, e coração. O que faz a diferença? Amor. Agora eu pergunto: será que essa carta de amor desse nosso Pai é diferente? Se eu não tenho, no mínimo, o mesmo desejo de ler e pegar, e ler de novo, e ler de novo, algo está errado. Porque a Bíblia me diz que Deus é amor. Essa não é só uma carta de amor, Ele é amor. Ele não pode ser outra coisa que não isso. E Ele me escreve uma carta. Se eu não sinto desejo de ler essa carta dele, tem alguma coisa errada comigo. Não tenham dúvida. Deus não espera de nós. Imagine você na sua casa dizer: não, eu preciso agora fazer o ano bíblico. Preciso fazer o ano bíblico. E aí você senta e cadê? Tente imaginar Deus olhando para você. Tente imaginar por um momento. Será que é isso que Ele espera de nós? Não, eu amo vocês. O que vocês precisam para entender quanto eu os amo e quanto eu quero estar com vocês? O que é necessário para que vocês entendam que eu tenho saudade de vocês e quero falar com vocês? O que mais poderia eu fazer por Israel que eu não tenha feito? Irmãos, isso não é um puxão de orelha. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo. Não há como não amá-lo. É impossível. Então, nessa carta de amor, eu queria, nessa noite, e espero em Deus apenas isso, que os irmãos aprendam a ver essa carta de amor de uma forma diferente, e que deem a oportunidade a Deus de lhes revelar coisas que vão fazer com que vocês se animem a estudar.
Amém. No livro do mesmo Mateus, voltando um pouquinho, Mateus 13, a partir do versículo 24, uma parábola que os irmãos certamente já leram. Mas vamos ver se o Senhor não tem algumas pérolas preciosas para nós nessa noite. Propôs-lhes outra parábola dizendo, 13, 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nós já aprendemos, claro, na palavra de Deus, o joio são os filhos do maligno, não é? E o trigo são os filhos de Deus. Irmãos, um dia alguém, olhando nos olhos de Jesus, disse o seguinte, Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? 7 vezes? E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. E aí nós ouvimos dos pastores, não é para você contar. Você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Você sempre tem que perdoar. Mas por um momento, tentem imaginar agora vocês diante de alguém que é perfeito. Perfeito. Alguém que não fala por falar. Alguém que sabe exatamente o que está falando. E olhando dentro dos teus olhos, meu irmão, ele diz assim, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Qual é a melhor coisa que você faz, meu amado irmão, minha amada irmã, quando alguém que é perfeito te diz 70 vezes 7? Amém, irmão Bruno? Calcule. Porque alguém perfeito te disse, não perdoar quantas vezes forem necessárias, não quantas vezes você achar, mas te deu uma conta. Aquele mesmo que um dia disse, aquele que quiser saber quem é a besta, calcule o número da besta, porque o seu número é 666. Esse mesmo te dá um cálculo. E quando você calcula 70 vezes 7? Quanto? 409. Jesus está disposto a dar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar. 490, me ajudem, irmãos. 490, 70 vezes 7, 490, 70 vezes 7, 490. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O tempo do judeu, o tempo de perdão e misericórdia para o povo judeu estava se esgotando. E Jesus estava lançando ali a semente da profecia, porque tudo lhes falava em parábolas. E ele olhou para mim e para você, que chegaríamos nessa época em que diriam que essa profecia se perdeu no tempo de Antíoco Epífanes, e disse 70 vezes 7. O tempo do judeu estava terminando, e Jesus estava mostrando que estava por se encerrar, e assim que Estevão fosse apedrejado, a profecia tomaria seu cumprimento final. Você pode aceitar pela fé e pode não aceitar. Deus não vai perder nada. Nada. A mensagem está ali. De fato, Jesus estava dando uma resposta a Pedro. Mas ele estava olhando para nós, que chegaríamos num tempo e precisaríamos das respostas, que só nesse tempo se abriria. Os profetas quiseram ouvir. Quiseram e não puderam. Não se trata de não querer. Quiseram, mas não puderam. Porque Deus reservou o melhor vinho das bodas de Canaã para essa época. Amém. Irmãos, é um fato. O Apocalipse está diante de nós. É a grande carta final para o povo de Deus. E nós não aprendemos, porque nós temos uma visão centrada e nós somos
querendo ou não, rico, enriquecidos, de nada tendo falta. Quando Jesus está dizendo, vocês são pobres e miseráveis, e eu não estou condenando vocês por ser isso, eu quero apenas que vocês assumam que são pobres, para que eu possa enriquecê-los. Eu quero enriquecê-los de fé, para entender que Jesus de fato estava e está desejoso de nos dar luz que nós não estamos em condições ainda de aceitar. Ele quer, mas é pela fé. Você pode se levantar e dizer, eu não acredito, sem problemas. Deus não vai perder absolutamente nada, só vai entristecer o coração dele por você não abrir o coração para entender que ele é assim, que ele quer de fato dar luz adicional a nós, tudo. Irmãos, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nada, coisa alguma. Ele reconhece os seus, mas a mensagem é para os servos. Então, vamos ver. Nós aprendemos na parábola do trigo e do joio que o trigo, são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno. Está bem. Mas acontece que Jesus também deu outra pista anterior. Quem pode ler para nós Lucas 8, versículo 11? Lucas 8, versículo 11. Repito. Uma palavra não destrói a outra. Caneta, tampa vermelha, corpo, plástico. Isso é luz adicional. Certo? Jesus um dia disse caneta. Se em outro local ele disse que a tampa é vermelha, vamos tomar a tampa vermelha como uma verdade também, e assim sucessivamente. O que é que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 8 e o versículo 11? Quem pode ler para nós em voz alta? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ponto. Irmãos, a semente é ou não a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Quando Jesus diz então que a semente, o trigo, ou quando ele diz que os joios são os filhos do maligno, está derrubando a ideia de que a semente é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Não. A semente é a palavra de Deus. É. E eu acho que aqui ninguém tem dúvida. Então vamos ver como essa parábola fica agora com essa luz adicional que Deus nos dá. Propôs-lhes, versículo 24, propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa ou má? Boa semente. Aonde? No seu campo. Me permitam aqui apresentar esta parábola de uma forma um pouquinho diferente, e cada um analise por si. O reino dos céus é semelhante ao homem, Cristo, que semeia a boa Semente. boa palavra no campo. No campo? Coração. Não, no campo. Leiam, amados, leiam, por favor, leiam. Versículo 24. 13. O reino dos céus é semelhante ao homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Cristo, que semeia o quê? Boa, o quê? Boa palavra. Onde? No seu campo. Seu. Qual é o campo primário? Aquele que Cristo tem como a menina dos olhos dele. Seu campo, sua igreja. Sua igreja. O reino dos céus é semelhante a Cristo. Onde foi que Cristo semeou a melhor palavra? Nos nossos tempos. Onde foi? Sem medo de errar, nos nossos tempos, onde foi que Cristo semeou a melhor semente? Vamos lá, irmão. A melhor palavra.
Onde foi? Qual é a igreja que tem a melhor palavra? Onde foi que Cristo chamou, escolheu, deu luz sobre o santuário, deu luz sobre as profecias, deu luz sobre o sábado, deu luz? Onde foi que Ele deixou a boa semente, amados? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá é o campo. O seu campo. Porque o campo é o mundo. O campo é dele. Mas o seu campo, do seu desejo especial, quando Ele deixou a boa semente, a melhor semente é a Igreja Adventista. Mas, o que ele diz ali? O que aconteceu? Mas, dormindo os homens. O que tinha na igreja? Boa semente. Mas, dormindo os homens. Quem são os homens na igreja? Os ministros. Os ministros, os líderes. Dormindo os líderes, veio o seu inimigo e fez o quê? Semeou o Joio. Se o trigo é a boa semente, o que é o joio? Má semente. As falsas doutrinas. O inimigo veio e semeou a má semente, a má palavra, no meio do trigo. E fez o quê? Se retirou. Para não ser descoberto. O irmão Sérgio Osório hoje falou dos jesuítas. Como é que eles trabalham? Como é que eles trabalham? Sendo, ó, tô aqui, eu sou jesuíta, é assim? Não, como é que eles trabalham? Ele treina as pessoas. Amém. Muito bem. Eu sou Oculto. testemunho ocular de uma ocasião que um falou no culto. Ah, muito bem. É o trabalho que o diabo faz, mas ele usa quem? Usa os seus. Então, semeou a má semente, as falsas doutrinas. E como é que apareceu as falsas doutrinas na igreja adventista? Eles falaram, olha aqui, ó, agora nós temos, ou foi sorrateiramente? Como que foi? Como foi? Sorrateiramente ou não? Escondido. Foi e se retirou para não ser descoberto. Muito bem, vamos ver o que aconteceu então. Mas aí, quando foi que apareceu o joio? Quando é que foi que apareceu a falsa doutrina? Me ajudem. Versículo 26. Quando foi que apareceu as falsas doutrinas? Quando? Quando a erva cresceu. Como é que a gente faz para a erva crescer? O que é a erva? A boa semente. Como é que cresce a boa semente? Como é que cresce a boa palavra? Sabe como? Joelho no chão, oração, estudo. Aí você pega um versículo que está pequenininho, mas o que você faz? Começa a estudar. Estuda uma vez, estuda duas, estuda três. Que tamanho que fica essa boa palavra? Ela cresce. Cresce, claro, ela cresce. Por quê? Porque você estuda, você busca. Quando foi que o joio apareceu? Quando foi que as doutrinas falsas apareceram no meio da igreja adventista? Quando alguns resolveram fazer o quê? Estudar. Estudaram a boa semente. O que aconteceu? Apareceu a má. Quem é que saberia me explicar na Bíblia, abrir a Bíblia e me mostrar na Bíblia o domingo como dia da besta? Quem explicaria isso na Bíblia? Dá para abrir a Bíblia e dizer, ó, tá aqui, ó, domingo, dia da besta. Está escrito isso? Não. O que está escrito? Como é que nós descobrimos o domingo? Estudando a boa semente. Estudando a boa palavra. Estudando o sábado, aparece o quê? O domingo, como dia da besta. Deus não explica o escuro. Não é dele. O que ele faz? O que ele faz? Dá a luz. Acende a luz. Está escuro, filho? Acende a luz. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É assim. Então Deus não perde tempo explicando o erro. Quando foram estudar a palavra, cresceu, ficou grande agora a divindade diante de nós. E quando entendeu-se a divindade, apareceu a Trindade.
E aí, o que aconteceu? Quando apareceu isso, notem que fantástico. Versículo 27, o que aconteceu? 27. E os santos, Apocalipse diz, os santos, os que guardam os mandamentos da lei de Deus. Apocalipse fala os que temem o teu nome. Apocalipse 11, 18. Chegou o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Mas, aqui, o Apocalipse é para os servos. Estamos falando de uma parábola também. E é para os servos. Quem foi perguntar? Foram os filhos de Deus, os que temem o nome? Foram os santos ou foram os servos? Quem foi perguntar? Servos. São os servos de Deus que estão atentos às parábolas, que estão atentos às profecias, que estão atentos e que têm o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É verdade. Ellen White faz parte do espírito de profecia. Mas o espírito de profecia, em primeira instância, é um espírito profético. É quando Deus dá do espírito dele e você começa a entender as profecias. Você tem uma visão profética agora centrada nas coisas de Deus. Repito, Ellen White faz parte do corpo do espírito de profecia. Mas não é só ela. Porque senão, quando não havia os escritos dela, ninguém tinha espírito de profecia. Não, os profetas tiveram espírito profético. Procurai com zelo todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar. E esse não é o profetizar, olha, eu tive uma revelação, você vai ganhar um carro. Não, é o espírito de profecia, entender as profecias de Deus. Então, os servos de quem? Servos de quem? Do pai de família, indo ter com quem? Com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Não semeaste tu, pai? A quem essas pessoas oram? A quem elas perguntam? Elas têm uma visão muito clara do que elas creem. Quando vocês oram, vocês vão perguntar para quem? Porque o Espírito de Cristo nos leva para onde? Para o Pai. Temos o Espírito de Cristo que clama: Abba, Pai. Então o Espírito de Cristo, né, sempre vai nos levar ao Pai. Por quê? Cristo, através do seu Espírito, diz: o Espírito não fala de si mesmo. Então o Espírito de Cristo agindo no coração humano leva você para onde? Para onde? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espírito do Pai agindo em você te leva para onde? Para Cristo. Por quê? O Espírito não fala de si mesmo. Se o Espírito do Pai está agindo em você, ele vai te levar para quem? Para o Filho, revelando a você que ele é o Filho do Pai. E quando o Espírito de Cristo age em você, ele te leva aonde? Para o Pai. A questão é a ação. Eu reconheço o Espírito pela ação. Por quê? Porque não adianta. A fonte é sempre onde? No Pai. Mas existem pessoas, irmãos, e essas pessoas estão nascendo agora, que entenderam um chamado básico. Básico. João 4. João 4. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Senhor, vejo que és profeta. De que vamos falar agora? Profecia. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher,
mulher, profecia. Mulher, profecia. Igreja. Acredite-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Quem seria Jerusalém hoje? Vocês adoram o que não sabem. Interessante. Eu não sei como deixar isso mais claro, meus amados, né? Eu não sei como Deus poderia dar um alerta mais claro para a sua igreja. Trindade, mistério. Irmão, eu tenho um mistério junto com esse irmão. Você sabe o que é? Não. Por quê? Mistério. Não sabe. Mistério é coisa oculta, escondida e não revelada. Mistério. Babilônia, mistério. Igreja, acredite-me, que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem nesse monte, Samaria, nem no monte daqueles que adoram imagens, nem em Jerusalém, a igreja que recebeu os oráculos de Deus, a igreja que foi escolhida por Deus, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem. E Jesus diz, eu? Não, nós. Quem é esse nós? É Cristo e todos que verdadeiramente o seguem hoje. Nós adoramos o que? Sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Claro, está certo, a salvação vem dos judeus. De onde veio Cristo? Dos judeus, está bem. Mas note que Jesus diz nós, ele se inclui. Então não é só Jesus. No tocante ao tema proposto, aqui qual que era o tema? Adoração. Esse era o tema. Nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. A pergunta é, onde, Senhor? Que igreja? A resposta de Jesus é, mais importante do que onde é o que. Isso é mais importante do que onde. O que? A adventista não diz que é lá que se deve adorar? Nós estamos tudo errado, porque não, vocês estão tudo fora da igreja. É lá que se deve adorar. E Jesus está respondendo a pergunta para nós. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Ponto. Pergunta simples. Quem aqui quer ser um verdadeiro adorador? A questão aqui não é quem quer ser um verdadeiro adorador. Então, é Jesus falando, não é o pecador, não. A hora vem, e agora é. Então, hora vem, futuro. Agora é o tempo desta mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o que é que nós temos procurado ensinar hoje? O que nós temos procurado? Adoração ao Pai. Ah, mas aí dizem, tá vendo? Vocês dizem que não se deve adorar a Cristo. Não, nós estamos ensinando que a verdadeira adoração suprema é canalizada ao Pai. E o Filho deve ser adorado? Claro que deve, não se discute isso. A questão é o que Jesus está dizendo, e Ele é o nosso exemplo. Nós adoramos o que sabemos. Jesus adorava quem? Então você quer fazer Jesus feliz? É simples. Senhor Jesus, uma vez na vida eu queria deixá-lo feliz. Adore o meu Pai. Isso me traz felicidade. A felicidade de Cristo é ver pessoas adorando o Pai. Um Pai que tem sido chamado de tirano, de mal, de ruim, acusado violentamente, esquecido nas igrejas. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como adorar o Pai em espírito e em verdade? Olha, sabe de uma coisa, irmão William? Você tem que adorar só a Deus. Isso pode até ser verdade, mas não é em espírito. Espírito é um espírito manso, dócil. Nem por força, nem por violência. Pelo meu espírito. Adorar a Deus em espírito é adorá-lo com um coração realmente voltado a Ele. Não com espírito farisaico. Brigar com as pessoas porque não estão adorando o Pai não vai nos ajudar. Nem um pouco. Nós temos que dar um testemunho. Se nós não formos melhores que aqueles que não aprenderam ainda a adorar ao Pai, vamos perder tempo, irmãos.
Nós temos que conquistá-los por amor. Por amor. Temos que mostrar que a religião que temos é superior a uma religião farisaica. Que foi isso que Cristo condenou o tempo todo. Nós temos que ensinar a essas pessoas que vale a pena, que aquilo que ensinamos transforma o coração. Então isso é adorar primeiramente em espírito. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um homem carnal não pode adorar um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. E para adorá-lo nós precisamos deixar de ser carnais. Precisamos ser espirituais. É primeiro necessário que Ele nos conquiste. Repetimos, nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se eu não entendi ainda o quanto Ele me ama, não adianta eu querer dar a Deus o que eu não tenho. Tudo vem de tuas mãos, e de tuas mãos te damos. Eu não posso dar o que não tenho, irmãos. Deus não espera de ti que dê a Ele algo que você não tem. A pergunta que Ele te faz nessa noite é taxativa. Pode, irmão, o etíope mudar a cor da sua pele? Pode, meu irmão? Não pode. Pode, irmão William, um leopardo tirar as manchas da sua pele? Não pode. Eu também te asseguro que vocês não podem fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Deus não espera de você que você faça o bem. Ele espera que você, sim, procure conhecê-lo. Porque senão você vai tentar fazer o bem sendo um fariseu. Eu faço porque preciso fazer. Eu vou no culto porque preciso. Não, eu vou porque eu aprendi a amar a Cristo. Isso é novo nascimento. É o novo nascimento. E esse novo nascimento é com luta, é com dor. Pois não, irmão Bruno? Isso explica o coração endurecido. Eles vão na igreja, eles buscam a Deus de aparência, mas o coração não compreende Sim. o amor de Deus. É isso. Amém. A sua boca fala de mim, mas o seu coração está longe. Deus espera, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Entendam, esse é um encontro de amor com o soberano do universo. Imagine você num encontro com aquele que é por amor, olhando para o relógio. Não me levem a mal. Eu estava dentro da igreja adventista, eu não suportava, eu tenho que ficar olhando o relógio. Quando é que vai acabar isso? Eu não estou aqui condenando ninguém, por favor, é a experiência de cada um de vocês. Olhem para o coração de vocês e respondam se não é assim. A palavra de Deus tem que ser mais do que isso, meus amados. As pessoas esqueceram de comer, sabe o que é isso? Ouvindo a palavra de Deus, eles esqueceram de comer. Senhor, nós precisamos alimentar esse povo, eles estão morrendo de fome. Por quê? Eles estavam ouvindo a palavra e aquilo estava alimentando eles. Irmãos, nós temos visto isso nas igrejas, irmão. Temos ido em algumas igrejinhas pentecostais e eu sei que a diferença de muitos que estão aqui, os irmãos estão bebendo, eles não piscam. Você está ali como mensageiro do Senhor, Deus está falando com eles. Eles estão com tanta fome que na congregação assim, tem um irmãozinho pobrezinho que ele está atrás de um outro que é um pouco maior e ele fica o tempo todo, porque ele não quer perder uma vírgula do que ele está ouvindo. É como se ele dissesse, é bom demais para ser verdade isso. Onde é que eu estava esse tempo todo? Onde é que estava essa boa semente que eu nunca ouvi? Por isso, irmãos, me permitam, como Paulo dizer, suportai-me ainda na nossa loucura. Suportai-me a minha loucura, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, essa é uma loucura agradável. Essa é uma loucura fantástica. O que Deus está fazendo no meio do seu povo. Amém. E é uma realidade, meus amados. Está acontecendo. Por anos nós choramos por isso. E agora está diante de nós, está acontecendo. Claro que Deus espera de nós. Irmãos, Deus espera de nós que a gente realmente seja abnegado, que a gente abra mão disso. Amém. Irmãos, é uma escolha. Nós fomos recentemente, Deus nos permitiu dar uma palestra para os empresários. E os empresários têm aquelas palestras para abençoar o local, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. E era só isso que se ouvia. Imaginem o susto daqueles irmãos quando chegou um louco, fanático, fundamentalista, como disse o nosso irmão. Chegou um fundamentalista maluco e disse lá para eles: irmãos, eu abri mão
por amor a essa palavra, eu entendi que essa é uma pérola que tem um grande preço. Eu não vou ser rico, esqueçam, não vou. Porque Deus teve que tirar o dinheiro da minha mão, porque o dinheiro estava me contaminando. E eu agradeço a Ele por isso. Os olhos estralaram desse tamanho, mas que louco que é esse? Vem falar para os empresários algo assim. Mas irmãos, eu lhes asseguro, não passou 15 minutos, os irmãos estavam todos louvando ao Senhor, alegres com a mensagem que Deus lhes estava dando. E esqueçam, por favor, esqueçam o mensageiro, esqueçam o pecador, fiquem com a palavra. Porque amanhã depois vocês vão encontrar o Bruno, o Rogério, ou qualquer um de nós irmãos aí bebendo cachaça. Não percam a semente, não percam. Eu não estou falando que vai acontecer, por favor, eu estou dizendo, se acontecer com cada um de nós, irmãos, fiquem com a palavra. Amém. A palavra de Deus é muito clara. O nosso Senhor, Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se a voz que vocês ouviram do Bruno hoje é a voz de Cristo, amém. Se a voz que ouviram hoje é a voz de Cristo através do irmão Sérgio Osório, amém. Pouco me importa se amanhã depois ele deixou da mulher ou ele brigou com a mulher, não me importa. A mensagem é que vale. Amém. Certo? Fiquem com isso, amados irmãos. Então, no final, nós temos que, versículo 21. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, mas também em verdade. Um coração voltado para o Senhor é bom e é agradável. Mas este povo não adora apenas em espírito, adora também em verdade. Porque este povo é aquele povo que Apocalipse vai apresentar como um povo que não tem engano na sua boca. E isso é adorar em verdade. Não pode haver engano na sua boca. Esse é o grupo dos 144 mil. Não se contaminar com mulher. Amém. Amém. Agora olhem só. Vamos imaginar que acabasse toda essa confusão da Trindade. Me permitam chamar exatamente assim. Confusão. Porque Trindade é babilônica e Babilônia é confusão. Ninguém sabe quem é o Pai, quem é o Filho. Me perdoem, mas é um fato. Agora, vejam só, se não houvesse mais textos na Bíblia, imagine que você nunca ouviu de Trindade, não ouviu de divindade, você não ouviu de nada disso. Nunca ouviu nada dessa. E vai agora se deparar com isso. Veja só. A hora vem, versículo 23. E agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Por quê? Por quê, irmãos? O que diz ali? Porque o Pai procura... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se mais razão não houvesse, o que o Pai está procurando, irmãos? Verdadeiros adoradores. Só isso deveria bastar. O Pai está procurando. Se Ele está procurando é porque não está encontrando. E aí nós vamos chegar aonde? Apocalipse 14. Temei a e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai. Quem? Aquele que fez. Quem fez? O Pai. Como fez? Através do Filho. Quem fez? O Pai. Temei a Deus. A mensagem, irmãos, no passado foi ênfase no juízo. A mensagem hoje é ênfase no temei aquele que fez. A mensagem hoje toma uma nova roupagem, não derruba o juízo, porque ele é real, mas ele já está implantado no coração do cristão, e agora é, temei a Deus e dá-lhe glória. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, porque não estão me adorando dentro das igrejas. Estão adorando qualquer coisa, menos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando eu comecei a estudar a mensagem, chegou uma pessoa para mim do nada. Mas eu já era um adventista, eu já era um ancião, gente, eu não era um qualquer. E ele chegou para mim e disse assim: escuta, por que nas igrejas vocês não adoram o Pai? Por que só se fala de Cristo e do Espírito Santo? Mas eu, como um adventista que sabe tudo, né? Eu tive uma resposta na hora para ele.
Quem dera eu tivesse ouvido o que aquele homem me falou, porque ele estava sendo usado por Deus. Ele já tinha visto esse problema. Por alguma razão Deus já estava lhe mostrando. Mas eu, rico, enriquecido, de nada tendo falta, né, não ouvi a voz do Espírito de Deus a me falar. Graças a Deus que o Senhor não me deu descanso e continuou. E por essas coisas que Deus faz, irmãos, que Deus toca cada um de uma maneira. Vejam o livro do Apocalipse, capítulo 1, e me ajudem. Olhem como Deus leva cada um de uma maneira. Vamos tentar pôr a Trindade aqui para ver que confusão que vira isso aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem deu para quem? O Pai deu para quem? Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu. Vamos lá, me ajudem. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quem veio em primeiro lugar? Deus. Deu para quem? Para o Filho. O Filho revelou, mas enviou através de quem? O anjo. O anjo notificou a quem? João, servo. E João está passando para quem? Para nós. Pergunto: cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Por que ele não está aqui? A razão é uma só. Uma só. Foi dada hoje de manhã. Qual é a resposta, irmão Sérgio? E não é uma pessoa. Aqui Apocalipse está mostrando os seres que estão envolvidos nesse processo. Os seres: Pai, o Filho, o anjo, o servo e os servos. Será que Deus ia esquecer de alguém? Agora, onde está o Espírito Santo aqui? O Espírito de Deus foi comunicado a Cristo. Cristo comunicou o seu Espírito a João. João está, irmãos, o tempo todo é pelo Espírito. Nós estamos aprendendo de João pelo Espírito de Deus. Cristo está aqui? Sim ou não? Sim. Como? Como? Pelo seu Espírito. E enquanto pelo seu Espírito trabalha onde? Em ou por? Em ou por? Em nós. Cristo em pessoa está intercedendo? Amém. Por nós. Fisicamente Cristo está lá intercedendo por nós, mas pelo seu Espírito está intercedendo em a igreja, em nós. Por isso essa confusão que se faz, né? O outro é ele mesmo, desprovido de sua personalidade e dela independente. Isso é revelação, né? Então, irmãos, vejam, Deus leva cada um. Eu fui pelo Apocalipse, o outro foi por outro texto, e cada um por um texto. E gostaria de encerrar voltando para o livro de Mateus. Mateus. Capítulo 13, versículo 28. Então agora, os servos, me permitam, os irmãos, né, o William, o Wilke, o Bruno, o Rogério, o Osório, enfim, o Marcílio, os servos agora descobriram que tinha joio. E vários grupos nasceram agora descobrindo que tinha joio. Vários grupos, no Brasil e no mundo. E o que aconteceu? Os servos, 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vamos arrancar então? O senhor quer que arranque? Qual seria a resposta?
A resposta foi não. Como não, senhor? O senhor quer que fiquem então as falsas doutrinas no nosso meio? O que é arrancar? O que é arrancar? Expulsar. Arrancar é com Raiz. força. Se arrancar, né? E a palavra de Deus diz que nem por mas pelo meu Espírito. Só que algumas pessoas não escutaram isso e tentaram arrancar. Grupos saíram e, por não ouvir essa premissa, foram arrancar. E quando você tenta arrancar, o que acontece? O que acontece? Leiam. Vem junto. Ah, ótimo. Não. Para que ao colher a boa semente, a má semente, não arranqueis também a boa. E o que aconteceu? Os grupos agora não ouviram. E aí o que aconteceu? Foram tentando arrancaram junto a profecia das 2.300 tardes e manhãs, arrancaram junto o santuário, arrancaram um monte de doutrinas que eram corretas, porque não permitiram que o Espírito de Deus trabalhasse, né, pelo seu Espírito, para que isso ocorresse. Finalmente, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, não nos enganemos. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Amém. Os anjos. Que anjos? Os anjos das 3 mensagens angélicas. São esses anjos que vão de fato fazer esse trabalho. E quem são eles? Somos nós. Irmãos, me acompanhem. Como é que nós explicaríamos Apocalipse 14? Veja, se de fato, irmãos, o joio e o trigo, né, tem uma similaridade com a boa e a má palavra, vejam o que diz o Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com igrejas, porque são virgens, castos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano. Antes que Cristo venha, o trigo e o joio vão ter que estar o quê? Separados, no sentido da palavra de Deus. Porque como teria Deus um povo sem engano se tem o joio com ele? A mensagem é que os ceifeiros são os anjos, e essa mensagem vai separar o joio do trigo. Como? É simples. Hoje, Pelo conhecimento. a palavra de Deus diz: não vim trazer paz, vim trazer a espada. Se a paz tem que ser comprada à custa da verdade, que haja guerra. Como? Como é que aquele que é a paz pôde dizer: eu vim trazer a espada? Ele é a paz, mas ele trouxe a espada. E a espada diz o quê? É uma espada de 2 gumes. E ela separa o quê? Medula e ossos. Então, quando a palavra de Deus é apresentada, vai o quê? Dividir. Vai dividir. Porque ela é espada. E isso, irmãos, está, repito, acontecendo. Você vai numa igreja, apresenta a mensagem, não tem. Se ela for a verdade, se a trombeta der o sonido certo, racha. Porque aí já começa, o inimigo se levanta, e as pessoas agora têm que tomar a sua decisão. E isso vai acontecer até o fim. À medida que a espada realmente for brandida da forma certa, né, como disse Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem vergonha e que maneja bem a palavra da verdade. A espada na mão de uma criança é um perigo, mas ela na mão de quem maneja corretamente pelo Espírito de Cristo, ela vai fazer o trabalho, né? Então, amados, que Deus possa abençoar-nos grandemente, meus irmãos, e que a gente possa de fato ter um coração receptivo para a mensagem, se ajoelhar, dizer: Pai, olha, eu estou aberto, dá-me da tua luz, me ensina, Pai, né? E acreditem, Deus tem e quer revelar para nós coisas que nós de fato ainda não compreendemos. Amém? Amém. Amém.